Boa noite. No Globo Repórter de hoje, hormônios, o motor da vida. Como uma substância fabricada pelo nosso próprio organismo influencia tanto o comportamento humano. A testosterona, por exemplo, está na moda. Pode ajudar as mulheres atormentadas pela menopausa, mas é capaz de matar os homens que tomam sem acompanhamento médico só para ganhar músculos. Hipotireoidismo, um problema que atinge 10 milhões de brasileiros. E o incrível poder da castanha do Pará contra este mal. E a melatonina, o hormônio que regula o sono? Novas descobertas revelam, ela pode curar até doenças crônicas como a enxaqueca. Nossa reportagem começa dentro de casa. O que acontece com uma família em que a mãe entrou na menopausa e a filha está em plena puberdade? Cenas de um dia comum na vida dessa família de classe média do Rio de Janeiro. Gisele é médica, Eduardo, maestro, as filhas Sofia, adolescente, e Luísa, a caçula. Mas essa rotina tranquila foi muito abalada desde que as mulheres da casa passaram a viver o que a gente pode chamar de um combate de hormônios. No canto direito está Gisele, com 46 anos, entrou no climatério, quando as taxas hormonais começam a declinar. No canto oposto, Sofia, com 14 anos, está na puberdade, com os hormônios em alta. No centro, mediando a luta, Eduardo. Eu só quero dar a mão pra você. A mão. Uma já fica nervosa com a outra, às vezes sem nem dizer o que fala. Você falou isso, eu não falei, mas ela acha que... Então, uma meio que já adivinha o pensamento da outra, é... Por isso que eu não posso me meter. Ele fica fora, às vezes a gente fala com ele, assim, tenta botar ele dentro da briga, só que fala, me tira dessa. E você consegue fugir das balas perdidas? Ah, fácil. Isso pra mim é muito fácil. Como quase toda adolescente, Sofia vive grudada no celular e assiste séries na TV até tarde da noite. Mas é a bagunça no quarto o estopim das maiores explosões. E a gente começa nesse atrito porque ela, às vezes, deixa pra lá, deixa pra depois, espera depois. E aí a gente começa a ficar nervosa, mais irritada e começa a brigar mais, né? Fica falando toda hora pra fazer uma coisa, tanto que eu já ouvi, ela fica, Sofia, vai fazer isso. Depois, um minuto depois, Sofia, vai fazer isso. Às vezes a conversa das duas começa a tomar um pé de igualdade. A Sofia tá grande, às vezes a Sofia, na hora de sair, vai dar uma olhadinha no armário da mãe para ver se tem alguma roupinha nova, não sei o quê. Como quase todos os pais, esses também estranharam o comportamento da filha, que deixou de ser a menininha da casa e passou a se comportar de maneira diferente. Tem um fator hormonal e a gente percebeu que assim que ela teve a primeira menstruação, que ela mudou totalmente. Então ela passou a ficar mais sozinha, né? Ela ficou mais tímida, até passou a falar menos. Parece outra pessoa. Então, e aí a gente tem que estar presente, mas dessa forma, com tato, com conversa. Mas como é que anda o seu humor? É sempre igual, assim? Você é sempre bem-humorada, sorrisonha, assim? Não, mas eu fico, às vezes, muito feliz, às vezes meio brava, assim. Aí depois eu fico normal de novo. É meio uma montanha-russa. É. Nem você sabe o que vem. Na puberdade, essa sensação é consequência da elevação dos níveis dos hormônios sexuais produzidos nos ovários. Quando a progesterona e o estrogênio sobem, provocam importantes mudanças físicas e psicológicas nas meninas. Ao contrário, quando esses hormônios descem, acontece o climatério e depois a menopausa, quando termina o ciclo reprodutivo das mulheres. Se para a puberdade a solução é ter mesmo muita paciência, para o climatério e a menopausa, a ciência pode dar uma ajudazinha. Assim que começou a sentir os primeiros sinais do climatério, Gisele, que é oftalmologista,
iniciou um tratamento de reposição do estrogênio e da progesterona. Na mulher, a característica que todo mundo também conhece da menopausa é aqueles fogachos, né? Aquele calor que a mulher fala que é calor que sobe, um calor que pega normalmente daqui para cima, pode ter acompanhado de suor, às vezes acontece na hora do sono. A gente acaba quase matando o marido de frio, congelado no quarto, ar-condicionado no 17, né? Porque você não aguenta. Isso interfere muito na qualidade de vida dela. Então, nesses casos, as mulheres sintomáticas, a melhor opção para o tratamento é a reposição hormonal. Funciona muito bem, realmente melhora muito os sintomas. Mas atenção, existem casos em que a reposição hormonal é desaconselhada. Mulher com câncer de mama, mulher que já teve um derrame, mulher que tem angina, que já infartou, mulher que já teve, por exemplo, um episódio de trombose. Essas mulheres não podem usar a reposição hormonal. E aí, nessas mulheres, se elas estão muito sintomáticas, a gente tem que pegar alternativas para o tratamento dos sintomas. Quais são essas alternativas? Existem remédios antidepressivos que funcionam, tem até um remédio que é um antihipertensivo que funciona bem. Então, por exemplo, uma mulher que é hipertensa, que tem fogacho, a gente pode usar esse remédio. Mas nenhum desses é tão bom quanto a reposição hormonal. Comecei a fazer a reposição e isso ajudou muito, porque aí os calores foram embora, né? E facilitou também o teu Facilitou, relacionamento? estou muito mais tranquila, menos nervosa, Mais paciente. né? Mais paciente. Isso ajuda bastante. E o que ajuda também é que, com os hormônios sobrando ou faltando, mãe e filha acabam sempre se entendendo. Realmente a gente não tem crises assim de ficar brigando, não tenho problemas com ela de gritar, de ser grossa, né? E mesmo assim, se a gente ultrapassa um pouquinho dos limites, a gente tenta voltar atrás e pedir desculpas. Tanto ela como eu. Ela também me pede muitas desculpas. Isso é bom, né? Esse retorno. Em Curitiba, a meninada vive a alegria dos primeiros anos na escola. Tempo de descobertas, das primeiras amizades, das brincadeiras no recreio. Os gêmeos, Theo e Laura, estão bem entrosados na turma. Mas nem sempre foi assim. Eu era a menor da sala. É verdade que você era muito pequenininho? É? Quanto pequenininho? Me mostre. Eu acho que desse tamanho. As crianças nasceram prematuras aos 7 meses. Laura tinha 43 centímetros e pouco mais de 1,5 kg. Theo era ainda mais miúdo, 32 centímetros e não chegava a 800 gramas. Ficaram na UTI e se recuperaram bem, mas os pais continuavam preocupados. Nós sempre acompanhamos os dois, mas nós tínhamos um pouquinho mais de receio no Theo, por ser mais prematuro, ter nascido com menos de 1.000 gramas, então a gente tinha um pouquinho mais de cuidados. Por volta de 2 anos e meio, ele estava assim, bem menor do esperado para a idade, ele iria entrar na escola no ano seguinte, então foi a época que a gente achava que ia ter que começar o tratamento daí. E foi também nessa data que o Globo Repórter esteve pela primeira vez na casa da família. Como é que é essa brincadeira, Lígia? Vocês medem mês a mês? Quanto que o Theo e a Laura vão crescendo? Todos os meses. O tratamento indicado para o casal de gêmeos foram doses diárias do hormônio do crescimento, o GH. Em nosso organismo, ele é produzido na hipófise, glândula que fica na base do cérebro. Regula o desenvolvimento do corpo, equilibra a quantidade de massa magra e de gordura, controla o colesterol e mantém a densidade dos ossos. Theo foi o primeiro a tomar o GH. A médica que indicou e acompanha o tratamento explica por quê. Theo, eu acho que pelo histórico, talvez ele como menino não chegasse a 1,60 m, talvez menos que isso. A Laura talvez se chegasse a
45, 46. 5 anos depois, nós viemos a Curitiba para ver como é que estão os gêmeos. E parece tão bem, estão se esbaldando ali. E agora a novidade é a seguinte, o Theo já terminou o tratamento. Quem está tomando o hormônio agora é a Laura. Você já cresceu bastante? Sim. Tipo assim, ele tava aqui e eu tava aqui. Agora eu consegui ficar do tamanho dele. Eu tô um pouquinho maior. Você tem que deixar a criança adequado para a família, né? Mas você não pode querer esperar um milagre, querer que a Laura tenha uma estatura de 1,70 m, ser uma Gisele Bündchen, que não vai ser. E não é isso que a gente quer. Qual é a expectativa final para a altura deles? Então, se teve alguma coisa que atrapalhou, a gente corrigiu essa situação. Mas a gente vai deixar apropriado para a família. Dentro do que é esperado entre a mistura do pai e da mãe, os dois vão crescer nesse caminho. Eu atiro, daí acontece Desde que os isso. gêmeos passaram a fazer o tratamento, os pais começaram a marcar neste portal a evolução do crescimento da Laura e do Theo. Vamos ver aqui vocês encaixando aqui nas medidas? Vem cá. Deixa eu ver. Ah, tem que tirar o sapato. O negócio é rigoroso aqui. Vai lá. Encaixa. Olha Então, aí. o Theo, depois que parou, cresceu um pouquinho. E a Laura tá quase alcançando o Theo agora. Agora fica do tamaninho que você era quando começou. Baixa aí. Olha quanto! Vocês dois. Vocês tinham ideia que vocês cresceram tanto assim? Não. Então sobe agora pro tamanho que vocês são. Olha! Então ninguém mais é baixinho aqui, né? São todos grandes já. Como todos os outros hormônios, o GH também não deve ser utilizado sem uma indicação médica precisa. Nós não estamos aqui para deixar ninguém mais alto, criar uma população alta. Então aí entra numa questão mais discutível, ético, etc., de segurança. Tudo indica que daqui para frente, Theo e Laura vão continuar crescendo, seguindo o ritmo natural, para a tranquilidade dos pais. Bom, a gente demorou 5 anos para ver o efeito aqui na Laura e no Theo. Se a gente voltar daqui 5 anos, provavelmente o que a gente vai encontrar? Eles vão estar pré-adolescentes, quase adolescentes, acredito que uma altura muito boa. E se eles não precisarem usar a medicação novamente, vão ter uma puberdade normal, crescendo normal. A fitinha deles segue normal. Já no Rio, pode ser que a luta entre Sofia e a mãe ainda demore um pouquinho para terminar, até que os hormônios de cada uma se equilibrem. Enquanto isso, nosso herói da resistência é o Eduardo. Quer dizer que você é um sobrevivente, né? Eu não sei se sobrevivente, eu sou um espectador dessa história aí, mas um espectador privilegiado. Eu adoro estar perto dessas três. É o que eu mais gosto na vida, é presenciar isso aqui. Testosterona. Quando ela ajuda e quando pode provocar um grande mal à saúde de homens e mulheres. É o que você vai saber daqui a pouco. Zaquiê Chucair tem 54 anos, mora em São Paulo e é advogado. Everton Lima também é da capital paulista, tem 22 anos e está desempregado. Flávio é professor, tem 29 anos e mora em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Os três viveram experiências bem diferentes usando a testosterona. Para Zaquiê, o uso do hormônio trouxe de volta o bom humor, o prazer de viver. Sofrendo com os sintomas da menopausa, ela experimentou vários tratamentos sem sucesso. Até que há cerca de 3 anos, por indicação médica, passou a fazer a reposição hormonal com progesterona, estrogênio e testosterona. Como é que você se sente hoje? Super bem, muito bem, assim, acho que tá sob controle, sabe, assim, não tenho mais aquelas irritações,
Os famosos calores. Graças a Deus, né? Passaram todos, que aquilo lá era horrível. Já para o Everton, a história foi bem diferente e não teve nada de bom. Jovem, muito vaidoso, invejava o físico atlético dos amigos da academia. Decidido a ganhar músculos definidos o mais rápido possível, tomou testosterona por conta própria e quase morreu. Você acabou transferido para o Hospital das Clínicas. Quanto tempo você ficou no hospital? Fiquei no Hospital das Clínicas 20 dias. O que aconteceu nesses 20 dias? Eu já cheguei lá na UTI. O meu primeiro dia já no Hospital das Clínicas foi na UTI. Aí eu fiz todos os exames, fizeram diversos exames em mim. Aí no segundo dia eu saí e fui para a sala de transplante de fígado, onde eu fiquei um tempo em observação. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino. Produzido principalmente nos testículos, controla o desenvolvimento das características sexuais do homem e as funções de reprodução do seu corpo. Está diretamente ligado ao crescimento das massas muscular e óssea. Nas mulheres, a testosterona é produzida nos ovários, mas em quantidade muito inferior em relação aos homens. Ela também estimula o aumento da massa muscular. Embora seja ilegal, é fácil encontrar na internet sites oferecendo o produto. E é aí que muita gente que quer ficar com o corpo musculoso compra o hormônio sem indicação médica. O pessoal da academia com quem você treinava, tal, sabia que você tomava? Sabia. E eles aprovavam? A maioria também toma também. É generalizado? Isso é comum? Não é generalizado, mas tem uma grande parte que toma também. E você consultou quem para ver essa questão do anabolizante? Ninguém, a gente já teve a ideia de tomar e tinha amigos que tomaram também e conseguia trazer pra gente. E aí a gente foi e pegou com eles. E aonde vocês iam tomar esse medicamento? Na farmácia. Mas a farmácia forneceu o medicamento? Não, eu peguei com um amigo meu, aí quando a gente foi lá já com o medicamento, a gente só aplicava na farmácia. Everton conta que os funcionários da farmácia nunca fizeram nenhuma objeção, nem perguntaram se ele e os amigos tinham alguma receita médica. Não, nunca perguntou nada. Com o hormônio e a malhação na academia, em pouco tempo, ganhou peso e músculos. Nessas fotos, ele já aparece completamente mudado. O rapaz não contou em casa que estava tomando as injeções. A família não sabia que ele estava correndo um grande risco só por vaidade. Quando a gente soube, ele já tinha tomado. Eu, pelo menos, fiquei sabendo quando ele já não estava bem. Quando minha mãe suspeitou, foi quando ela olhou para ele e percebeu que ele estava com uma cor amarelada. E aí, desde então, ela começou a perguntar: Everton, o que está acontecendo? Você não está bem? Sua cor está diferente? E aí, ela puxando, até que ele falou o que tinha acontecido, que era pelo uso do anabolizante, mas a gente não sabia. Bastou um mês de uso da testosterona para Everton perceber que não estava bem. Comecei a ficar um pouco amarelo, comecei a me coçar muito, eu passava mal. Sempre que eu andava, que eu ia fazer alguma coisa, eu começava a sentir enjoo, eu ficava muito enjoado, e aí foi que eu comecei a ver todos os sintomas. Que sintomas eram? Os sintomas de hepatite. Até que um dia eu fui no médico e lá o médico falou: você está com hepatite. Você acha que ele correu o risco de morrer? Sim, tenho certeza disso. O fígado já estava muito comprometido. Qual é o risco que corre quem faz esse uso indiscriminado e sem orientação da testosterona? Há 3 tipos de lesão no fígado, basicamente. As mais comuns, que trazem geralmente o paciente em pronto-socorro, uma forma mais aguda, é o paciente ficar amarelo, que pode ser por uma destruição das células do fígado ou por alteração na drenagem da bile. Aí no fim, eu comecei a tomar os medicamentos novos e aí depois de um certo tempo, graças a Deus, eu respondi bem aos medicamentos e alguns dias depois eu tive alta. Se Everton se deu mal nesse jogo e passou o maior sufoco,
Zaquiê está se dando muito bem, usando a testosterona com um acompanhamento médico. A maior satisfação dela foi se livrar dos incômodos da menopausa. Tudo de ruim que você imaginar que vem com a menopausa veio pra mim. Você ficou intratável. Fiquei intratável. Eu não tinha paciência pra nada com ninguém. Zaquiê começou uma peregrinação por consultórios médicos e diversos tipos de tratamentos, dos clássicos aos alternativos. Nada funcionou. Até que uma médica prescreveu uma composição de 3 hormônios: o estrogênio, a progesterona e a testosterona. Foi um sucesso. Hoje, ela divide o tempo entre o trabalho no escritório de advocacia e as aulas de pilates. E ainda sobra energia. Eu achei bom porque dá mais ânimo, você passa aquela coisa do cansaço, do nervosismo também. Eu achei que melhorou bastante. O médico Marcos Botelho, da Universidade Federal de São Paulo, que vem estudando a testosterona, enumera vários benefícios do uso do hormônio. Basicamente, você tem uma melhora na pressão arterial, você tem uma melhora no índice de massa corporal, você tem uma melhora na circunferência abdominal, você tem a melhora nos índices do TSH, que é um hormônio que estimula a tireoide. E tem uma melhora na libido. Também. A testosterona ela melhora muito a libido da mulher, logicamente dada uma quantidade ideal para cada mulher. Na pesquisa feita na universidade, a testosterona é aplicada na pele das pacientes do ambulatório na forma de gel. Você vai aplicar isso aqui diariamente, tá? No braço. O hormônio é reduzido a uma dimensão microscópica, as nanopartículas, que são liberadas no organismo de maneira constante e controlada durante 24 horas. Toda vez que você passa uma medicação pela pele, não passa primeiramente pelo fígado. Eu não sobrecarrego esse fígado. Então, é muito melhor para o metabolismo da paciente. Diariamente, o Flávio, que é professor de história, cumpre esse ritual. Em apenas 5 minutos, ele espalha nos braços o gel com testosterona que seca bem rápido. Flávio tem uma baixa produção de testosterona e os médicos nunca descobriram por quê. Você vê que você está cansado, que você não tem ânimo, que você não tem libido, enfim, o desejo sexual não é o mesmo, enfim. E aí você começa a ficar entrando em paranoia, né? Com o apoio da esposa, Flávio tentou encontrar a resposta durante 1 ano. Foi a vários médicos e teve um que chegou a receitar antidepressivo. E aí o cara te fala que você tá com depressão e você se pergunta, né? Como é que eu tô com depressão se de certa forma tá tudo no seu devido lugar, né? Normalmente o declínio da produção de testosterona acontece a partir dos 40 ou 50 anos. A cada ano, o homem tem uma queda de aproximadamente 2%. Com 75 anos, ele já apresenta de 35% a 50% menos testosterona do que um homem jovem normal. Mas casos como o do Flávio acontecem e, às vezes, os médicos custam a acertar no diagnóstico por serem pessoas jovens. Até que eu cheguei ao Dr. Josimar e aí foi ele que, de certa forma, me tranquilizou, porque ele trabalha bastante tempo com isso, né, e já viu vários casos de que não tem causa. São casos relativamente comuns. Isso aconteceu por uma deficiência de produção de hormônio, que pode acontecer no indivíduo desde o nascimento até na fase adulta ou até na velhice. Então, no caso dele, como tantos e outros pacientes, o difícil é se fazer o diagnóstico. Todo homem que precisa repor testosterona tem que fazer exames periódicos para prevenir efeitos colaterais como câncer de próstata. Só se começa esse hormônio quando é totalmente afastado da possibilidade de existência do tumor de próstata. E anote aí uma boa receita para elevar a produção de testosterona. Alimentação saudável, um bom sono, a prática de exercícios físicos
evitar o cigarro e moderar na bebida alcoólica. Durante algum tempo, Flávio até que se esforçou. Eu fui fazer academia, fiz musculação, emagreci e teve uma resposta bacana. Mas ele reconhece que não teve muita disciplina. Infelizmente, eu sou sedentário, não consegui fazer isso, mas eu consegui fazer durante um mês, mais de um mês. Agora, Flávio faz uma caminhada de vez em quando, mas nunca esquece de passar o gel com a testosterona, que mudou tudo para melhor, desde as primeiras aplicações. Trabalho 12 horas direto e eu reparei que eu saía do trabalho e ainda estava disposto, ainda estava animado, ainda estava, entendeu? Os hormônios que Zaquiê usa também são em gel, que ela aplica todas as noites. O tratamento é simples, mas o indispensável é o acompanhamento médico rigoroso. Muita gente acha que fazendo essa reposição completa dos hormônios, a mulher fica mais bonita. Você se achou mais bonita? Eu me acho linda. Modéstia à parte. Everton também queria ficar mais bonito, mas errou a jogada. Agora, ele cuida do corpo só com boa alimentação e exercícios. E está virando esse jogo. Melatonina, o hormônio que regula o nosso sono. Novas descobertas revelam que ela pode aliviar até dores crônicas, como as da enxaqueca. Mas por que não é vendida nas farmácias brasileiras? Voltamos já já. Um dia de sol e o prazer de um passeio no parque. Para quem vive em São Paulo, momentos como esses são preciosos. Para Elaine, são ainda mais. Formada em educação física, ela sempre gostou de fazer esportes, mas foi obrigada a reduzir muito as atividades por causa de uma enxaqueca crônica. Já tenho enxaqueca há mais de 20 anos, já há bastante tempo, acho que desde quando eu me conheço, eu posso dizer que eu tenho enxaqueca desde sempre. Nenhum tratamento foi capaz de resolver o problema. E o pior, as crises foram ficando cada vez mais frequentes e mais fortes. O problema para eu estar ficando na claridade, o próprio barulho também me incomodava, muito enjoo, muita ânsia. Impossível de realizar qualquer tipo de atividade, de estar conseguindo trabalhar, de estar conseguindo estudar. Mais forte a dor, mais potentes os medicamentos. Eu inicialmente tentava com medicamentos prescritos, medicamentos fortes, que já me deixavam, inclusive, ruins, assim. E quando não resolvia, e normalmente isso acontecia, eu precisava ir ao pronto atendimento para fazer medicação intravenosa. O mais surpreendente dessa história é que a ajuda que a Elaine precisava estava muito próxima a ela. Como pesquisadora da área da saúde, a Elaine vinha estudando há tempos os benefícios da melatonina, até que descobriu que este hormônio está sendo usado com muito sucesso em pessoas que sofrem de enxaqueca. Foi tiro e queda. Minha vida é antes e após o uso da melatonina para enxaqueca, como se tivesse tirado com a mão essas crises que eu estava tendo. A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal, que fica na parte central do cérebro. A característica primordial da melatonina é ser sintetizada principalmente à noite. Se houver luz, essa produção não se inicia e, se já tiver começado, será interrompida. A função básica desse hormônio é regular os ritmos do nosso corpo, nosso relógio biológico. Então essa é a primeira grande ação dela, organizar o nosso organismo entre dias e noites, entre momentos de atividade e alimentação e momentos de repouso e jejum. Aliás, ele é o único agente que é capaz de disparar o processo de sono natural humano sem qualquer interferência na arquitetura deste sono. Qualquer outra droga que você toma para sono modifica esses padrões, induz um sono que a gente chamaria de farmacológico.
A melatonina induz um sono fisiológico. E foi isso que aconteceu com a Elaine. Regulando o sono, a enxaqueca melhorou muito. Eu faço uso dela em torno de 1 hora antes do horário que eu desejo dormir. Mas além de usar a melatonina, Elaine passou a adotar alguns hábitos que ajudam muito a ter um bom sono. Que é não ficar mexendo no computador até tarde ou o celular, porque são fatores que também atrapalham muito o nosso sono. Este azul que tem nas nossas telas é um azul que o nosso sistema biológico identifica como dia. Então, toda vez que a gente estiver de noite olhando uma tela de um equipamento eletrônico desse, a gente está sinalizando para o nosso sistema nervoso que é dia, é dia, é dia, é dia. A noite não começou, quando de fato a noite já está há muito tempo andada. E essa luz azul bloqueia seletivamente a produção de melatonina. Depois de anos sofrendo com a dor, bastaram poucas semanas para Elaine ver o resultado do tratamento. Acho que em torno de 1 semana, 2 semanas depois, acabaram a ser as crises de enxaqueca. Eu voltei a fazer o exercício físico como eu sempre fiz, porque durante a minha vida inteira eu fui ativa, sempre fiz muito exercício. Assim como Elaine, aproximadamente 40% dos brasileiros sofrem com problemas do sono. Há ainda aqueles que, em função do trabalho, trocam o dia pela noite, tendo reduzida a produção de melatonina, e pagam um preço alto por isso. Se você fizer uma análise, por exemplo, de trabalhadores noturnos, você tem uma incidência muito maior do que em trabalhadores diurnos de obesidade, distúrbios metabólicos, hipertensão. Apelidada de maestro do organismo por regular diversas ações fisiológicas, a melatonina tem sua produção reduzida quando nós atingimos a idade de 55 anos aproximadamente. Isso resulta numa desorganização que costumamos associar ao processo de envelhecimento. É nessa hora que, segundo o pesquisador da USP, a reposição do hormônio pode trazer benefícios. Você vai dormir melhor, teu sistema imunológico vai responder melhor, teu sistema nervoso vai ficar melhor na interação com o meio ambiente, processos de memorização, processos de aprendizado. Então, por que não repô-la? Tem que ser reposta sim. A venda de melatonina no Brasil é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Embora seja possível encontrá-la em vários sites na internet para importação. Segundo a Anvisa, isso acontece porque nenhuma empresa solicitou o registro de um medicamento com melatonina. Mas a legislação garante que pacientes com indicação médica, como a Elaine, possam importar para uso. E não custa lembrar, não se deve usar o hormônio sem uma indicação médica. 10 milhões de brasileiros atingidos pelo hipotireoidismo e o incrível poder da castanha do Pará contra este mal. Voltamos já já. Acompanhada do marido, Dona Teresa chega para a consulta médica. Um compromisso que ela repete a cada 6 meses, sem falta. Hoje, os exames só trouxeram notícias boas. Tá boa a pressão, tá? Normal, 12/7. O peso também está ótimo, 65 quilos e 450 gramas. A senhora começou o tratamento, estava com quanto? 73,5. Tá, então 8 quilos, né? 8 quilos e 50 gramas. Bem disposta, aos 57 anos, Dona Teresa dá conta sozinha de todos os afazeres da casa na zona leste de São Paulo. Muito religiosa, auxilia o padre na missa na igreja que frequenta há muito tempo. E ainda leva ajuda e conforto para os doentes da paróquia. Mas há 15 anos, essa rotina foi interrompida por um susto, no dia que Dona Teresa percebeu um volume na região do pescoço. Isso, uma saliência, né? Então... E aí, logo você procurou o primeiro médico? Sim, a primeira vez passei no clínico geral e fiz um ultrassom da tireoide
e ele prescreveu iodo puríssimo. Quer dizer, estava com a taxa baixa de hormônio. Isso. O que Dona Teresa tinha era hipotireoidismo, que é a redução na produção dos hormônios da tireoide. Esse volume que apareceu no pescoço tem o nome de bócio. É conhecido também popularmente como papeira e, em geral, é tratado com iodo. A tireoide é uma glândula localizada na região do pescoço, logo abaixo da cartilagem da laringe. Libera 2 hormônios, o T3 e o T4, que atuam em todos os sistemas do nosso organismo, inclusive na função de órgãos importantes como coração, cérebro, fígado e rins. O hipotireoidismo acontece quando a produção dos hormônios é baixa. Tem como sintomas, entre outros, depressão, desaceleração dos batimentos cardíacos, cansaço, prisão de ventre, menstruação irregular e ganho de peso. Este médico do Hospital das Clínicas, que acompanha o caso de Dona Teresa, conta que o hipotireoidismo é muito mais comum do que se pensa e nem sempre é tratado como se deve. A gente tem uma população de 200 milhões, cerca de 10 milhões de pessoas têm o hipotireoidismo. Desses 10 milhões, a gente tem dados mostrando que apenas 50% está com um acompanhamento adequado. Acomete mais os homens ou as mulheres? Mais as mulheres, a gente tem uma proporção mais ou menos de 9 mulheres para 1 homem. O tratamento usual para o hipotireoidismo é a reposição do hormônio T4, até atingir os níveis corretos. É o que Dona Teresa vem fazendo há 5 anos. Ela faz uso de levotiroxina sódica, que substitui o hormônio T4, também conhecido como tiroxina, produzido pela tireoide. De início, a levotiroxina sódica, 25 microgramas. Fazia o exame de sangue, ainda não estava bem. Então fui aumentando 50, 75, 100 microgramas. Agora é que estabilizou. Estudando casos como o da Dona Teresa, o médico verificou que muitos pacientes poderiam ser beneficiados se incluíssem no tratamento um produto que não está nas farmácias, mas está nos supermercados ou em lojas como esta aqui. Aqui, ó. É a castanha do Pará, ou a castanha do Brasil. Ô, receitinha gostosa essa, hein? O motivo é que a nossa castanha é campeã em selênio, uma substância antioxidante que tem o poder de reduzir a inflamação da tireoide, potencializando a ação dos hormônios repostos. Isso, porque deixa a tireoide com menos processo inflamatório e produzindo um hormônio de melhor qualidade. Ela entra como um coadjuvante ao tratamento, para a questão do funcionamento e para a progressão da doença. Então a gente iria estacionar a doença ou até regredir em alguns pacientes que são recém-diagnosticados, que têm pouco tempo de doença. O selênio está presente em outros alimentos, como a carne, o feijão e os frutos do mar. Mas aqui no Brasil, nenhum outro é melhor do que a castanha. A gente tem uma amêndoa a quantidade de 200 microgramas de selênio por castanha, que isso já seria a quantidade necessária, apenas uma. Eu proponho no tratamento 2 castanhas para a gente ter um pouco de excesso de selênio e funcionar melhor como antioxidante. Dona Teresa, que já é bem cuidadosa com a alimentação, aderiu à receita com entusiasmo. E você sentiu alguma modificação a partir de que você começou a comer a castanha? Ah, sim. De uns 6 meses para cá, tenho emagrecido naturalmente com as castanhas. Sem fazer dieta, sem nada? Sem fazer dieta, somente as castanhas. E se sente bem? Me sinto muito bem, bem disposta, como se eu não tivesse nada. E agora ficou viciada na castanha. Ah, sim, é tão gostosa, né? A castanha, além do selênio, ela vem com outros nutrientes, que são esses ácidos graxos essenciais que funcionam como antioxidantes. É provável que os problemas com a tireoide sejam hereditários na família de Dona Teresa. Há casos no passado e agora são as filhas dela que apresentaram sintomas. As minhas filhas estão iniciando, né? É? Também esse problema.
E agora que você já conhece as castanhas, você está indicando para todo mundo, não? Ah, sim, claro que sim. Já indiquei para as minhas filhas, que elas também estão comendo 2 castanhas diariamente. E também passam com o médico e fazem o tratamento com o remédio. E fique agora com mais um capítulo da novela das 11, Liberdade, Liberdade. Um bom fim de semana e até sexta.